Olá, pessoal! Vamos iniciar mais um dia e hoje a palavra vai ser sobre ter fé, não é sentir, é acreditar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 5, versículo 35, na parte B, que vai dizer assim: Não tenha medo, tenha fé. Bom, quando Jesus nos diz para ter fé, primeiramente é necessário que a gente saiba o que é fé. Em Hebreus 11, versículo 1, vai dizer assim: A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é acreditar naquilo que está por vir, mas que você não consegue ver ainda, né? Porque ainda vai chegar, ainda vai acontecer. E quando Jesus nos fala sempre para acreditarmos na palavra dele, acreditarmos em quem ele é e no poder que ele tem, né, de que tudo é possível para Deus, então nós precisamos acreditar em algo que não vemos e em alguém que não vemos, em alguém que não podemos tocar, mas que podemos sentir. E por isso é tão difícil ter uma caminhada com Deus, porque a gente não pode ver, não é algo que a gente vê e tem a certeza, mas a gente tem a certeza sem precisar ver. Então parece mesmo loucura quando as pessoas já falam: você fica aí acreditando em algo que você nem sabe se existe mesmo. Mas quando uma pessoa acredita, ela sabe que existe, ainda que não exista, né, uma imagem ou algo que possa tocar, não seja sólido, não seja visível aos olhos, ela sabe que está lá, ela sabe que existe. A gente sabe que Deus existe por conta, né, de coisas que Ele faz nas nossas vidas, no geral, né, a gente acredita através de evidências, né, que podemos ver em toda a nossa caminhada. Nós chegamos a um nível de realmente ter uma fé convicta, né, de que a gente acredita mesmo que Jesus existe, de que a gente acredita mesmo que as palavras dele, né, que a Bíblia é a palavra dele, que Deus direcionou os homens para escrever exatamente aquilo que ele queria, e então a gente crê. Mas sabe de uma coisa, gente? Quando vamos praticar a nossa fé, é muito mais difícil. Porque quando estamos em uma situação complicada, onde a gente só quer algo, uma resposta realmente assim, rápida, né, que a gente possa mesmo confiar, a gente se esquece, né, de que temos que ter fé, de que Deus vai prover. Só que ter fé em uma situação difícil é difícil. É difícil porque a gente não vê. E quando a gente não vê, a gente não tem nada que possa nos dar aquele respaldo, aquela segurança. Então a gente não tem segurança nenhuma, não tem nada para se apegar, tipo, não vai acontecer. É simplesmente como, sabe, é como se jogar de um prédio e esperar que um anjo pegue você. Então é realmente crer sem saber o que vai acontecer, sem saber se vai acontecer, mas não, na verdade, quando você crê, você sabe que vai acontecer, você sabe que Deus vai prover, porque se você não sabe que Deus vai prover, então você creu? Não, então você não creu. E temos muitos exemplos na Bíblia que fazem exatamente isso, que creram e já viram, é como se elas já pudessem ver acontecer antes da hora. Tipo, tem a história do filho de Jairo, da filha de Jairo, que é assim, ó, contando de forma breve. Havia um homem chamado Jairo, e ele tinha uma filha que estava doente, muito doente. E ele procura Jesus. Mas aí, quando ele está lá procurando Jesus, e aí chegam as pessoas até ele e falam: sua filha já morreu. Mas aí Jesus dá uma palavra de ordem para que aquela menina se levante, para que ela volte a viver. E ela volta a viver. Se a gente não tiver essa fé, qual é o sentido de tudo? Qual é o sentido de acreditarmos em um Deus que a gente não acredita que fará algo por nós, que fará o impossível em nossas vidas? Não faz sentido, né? E muitas vezes a gente acha que a fé é um sentimento de que vai acontecer aquilo que a gente espera. Mas a fé não é algo sentimental, não é algo emocional, não é algo que a gente possa, sabe, que venha do nosso coração, e sim da nossa mente. É a nossa decisão de acreditar em algo que, enfim, de acreditar em algo que está no porvir ainda, em algo que não podemos ver. Então é uma decisão lógica a ser tomada por nós. Então não podemos pensar, tipo, eu não estou sentindo, sabe, que vai acontecer. Ou eu estou sentindo que Deus vai fazer. Não sinta, não é sobre sentimentos. E muitas vezes eu fiz isso, eu sinto que Deus vai fazer isso por mim, eu sinto que realmente vai acontecer o improvável, o impossível. Mas não é sobre sentimento, é sobre você ter na sua cabeça ali uma fé, sabe? Uma crença de que vai acontecer. É quando você decide crer. É quando você está em um caos, no meio do caos, mas você sabe que Deus vai chegar e vai acalmar. E que tudo vai ser resolvido. Não é um sentimento de que uma hora o caos vai acabar, mas é o saber de que vai acabar.
Não é um saber porque eu acho. Não. Você sabe porque você crê que Deus vai fazer, que Deus já preparou, já está preparando para que aquilo aconteça. Então, a fé é isso, é você, antes mesmo de você ver algo iniciando, de você ver uma evidência surgindo, você já saber antes mesmo de qualquer sinal de que aquilo vai acontecer de acordo com a vontade do Senhor. Então, a fé é isso, não é sobre sentir, não é sobre uma especulação, não é sobre um achismo, mas é sobre você acreditar de verdade. É você saber, simplesmente sei que vai acontecer. Abraão, quando foi sacrificar o filho dele, ele sabia que Deus iria fazer o melhor. E por isso, ele simplesmente foi e fez aquilo que Deus havia mandado. Só sabendo que Deus faria o melhor. Só crendo que Deus sabia o que era melhor. Entende? Então ele não sentiu que ele não ia precisar sacrificar o filho dele. Ele não sentiu que Deus iria interromper aquele sacrifício, aquela ordem. Deus iria, que Deus estava só testando ele. Ele não sentiu, ele sabia que Deus iria prover. Ele tinha na mente dele, né? Ele tinha decidido isso logo no início, né, do seu chamado, que Deus sabia do que era melhor, de que ele poderia confiar plenamente no Senhor. E isso é a fé. Sabe, quando você tem fé em alguém e você fala, não, mas fulano, eu sei que fulano não mentiria pra mim. Eu sei que fulano gosta de mim de verdade, que não vai me apunhalar pelas costas. Eu posso confiar nele. A fé é exatamente isso, é você confiar cegamente em alguém. No caso, em Deus, porque a gente só pode confiar cegamente em Deus mesmo. Porque Deus, a gente sabe que não vai nos abandonar, que não vai nos decepcionar. Talvez não aconteça como a gente imaginou, porque era melhor que não acontecesse daquela forma, porque nem sempre, quando a gente pede alguma coisa, exemplo, a gente pede para Deus curar alguém, talvez não seja para aquela pessoa ser curada, talvez Deus tenha um propósito maior na vida daquela pessoa através daquela doença. Então, talvez não seja para acontecer como a gente imagina, como a gente deseja. Então, talvez não aconteça. Não porque você não teve fé, mas porque Deus só que não queria que acontecesse, porque não fazia parte dos planos do Senhor. Então, vamos, a partir de hoje, orar para que o Senhor renove a nossa fé, para que o Senhor nos ensine a crer nele, sem olhar para as circunstâncias, sabe? De fato, decidir logicamente, sem usar a emoção, sem ficar sentindo, sem procurar os sentimentos, mas de forma convicta, de forma racional, que possamos acreditar plenamente no Senhor e na sua palavra e em quem Ele é. E que possamos acreditar plenamente em quem Ele é e no poder que Ele tem. Então, que o Senhor possa estar renovando a sua fé hoje, que o Senhor renove a sua fé hoje e que você possa aplicá-la no seu dia a dia, porque muitas vezes a gente tem fé, mas a gente esquece disso. Então agimos como pessoas mundanas que não acreditam em nada, que só acham que o que era para acontecer foi coisa do destino, mas a gente precisa ter um propósito maior em tudo e saber que Deus está na direção das nossas vidas. Então esse é o vídeo de hoje, que você possa de fato receber essa palavra de que o Senhor é contigo e basta crer mesmo, acreditar plenamente que o Senhor está fazendo o melhor para você. Então é isso, creia que Deus será o seu provimento, não se desespere, respire e vai dar tudo certo. Então até amanhã.